Certa vez, houve uma convenção de pastores batistas e todos se reuniram, e pastor batista gosta de tirar aquela onda assim, né? Então foi um cruzeiro no mar. Então todos aqueles pastores reunidos no mar, ali, piscina e tal, aproveitando, e todos os pastores reunidos fazendo coisas espirituais que pastores gostam de fazer. Quando soou o alarme, o navio estava afundando, e afundou. Sobreviveram 4 pastores, segurando numa tábua, no meio do Oceano Pacífico, encontraram uma ilha, e ficaram aqui naquela ilha. Não tinha nada na ilha, nada, apenas uma ilha, pequena. Anos se passaram, desistiram de buscar os pastores. Certa vez, um navio militar, cruzando por aquelas regiões, viu uma ilha que não constava no mapa. E chegou próximo da ilha e avistou que tinha umas madeiras velhas formando quatro barracos. 4 barracos, assim, de madeira velha. Desceram um barco menor e chegaram lá perto da ilha. Quando olharam, nos 4 barracos tinham placas escritas assim. Placas. Aí, a primeira barraca assim bonita, estava escrito Primeira Igreja Batista. Uau! A segunda barraca estava escrito Segunda Igreja Batista. Então essa era PIB e essa era CIB. O outro barraco estava escrito Terceira Igreja Batista. PIB, CIB, TIB. E tinha um 4º barraco mais afastado um pouquinho assim, e era um barraco meio diferente, com a placa escrito Primeira Igreja Batista Renovada. Irmãos, viver em comunhão é difícil, mesmo para os pastores. É algo complexo, comunhão é difícil, nós não nos entendemos, irmãos. Nós criamos as nossas divisões e colocamos placas nas nossas divisões, achando algo muito bonito, algo interessante, porque cada um de nós tem razão. Todos nós temos razão. Então é um grande desafio. Eu escrevi aqui, possivelmente um dos grandes desafios da fé cristã seja a comunhão dos santos. É difícil viver em comunhão. No seminário a gente brincava bastante, você não imagina a quantidade de piadinha sobre comunhão de pastores que a gente aprende no seminário, né? E depois que a gente se torna pastor, fica, não era piada não. O negócio é bem complexo, é bem difícil. Viver em comunhão é complicado e a gente tenta, de alguma maneira, que a nossa vontade se sobressaia. É do ser humano, é de cada um de nós. Todo mundo quer ter razão. Adão, e aí Adão? Foi ela. Eu estou com a razão. Foi ela. É sempre assim. Eu estou com a razão. E Eva sobrou para a serpente, está rastejando até hoje. Não é isso. Mas se você for parar para pensar, uma luta que nós temos grande na área da comunhão, ela se expressa no que cantamos. Eu falo isso, repito isso diversas vezes. Nós não cantamos sobre comunhão porque nós cantamos do que nós anelamos, do que nós desfrutamos, das experiências que vivemos. É disso que o ser humano canta. O ser humano está feliz, ele canta. Lá no meio do mato, o indígena vai, ele caça a anta, e ele volta feliz, trazendo aquela anta, e o que ele faz? Ele canta. A colheita de aipim foi boa, o que ele vai fazer? Ele canta. Houve uma morte, o pessoal ficou triste, o que o pessoal faz? Canta. Todos os povos cantam. Você vai lá nas montanhas do Tibete, chega algumas cerimônias especiais, as pessoas se reúnem e cantam. A gente canta do que está dentro do nosso coração. É a expressão do que está lá dentro. E por que não cantamos mais sobre comunhão? Conversando com os homens, certa vez eu fiz uma pergunta desse tipo. Quem aqui conhece um louvor sobre comunhão que tenha menos de 10 anos? Ninguém lembrava. Aí eu perguntei, quem aqui tem um louvor, sabe, um louvor de comunhão que tenha 5 anos?
3 anos. Então vamos para trás, 15 anos. Ninguém lembrava. 20 anos, ninguém lembrava de um louvor de comunhão que tivesse 20 anos. Ninguém lembrava. O louvor mais assim que alguém fala, como é precioso, irmão, estar beijo. Irmão, isso tem muito mais de 20 anos. Isso tem muito mais. Somos corpo, assim me ajoelho. Isso é antigo. Já não fazemos isso porque não faz parte do nosso cotidiano. A comunhão dos santos não faz parte do nosso cotidiano. Nós não celebramos isso. Nós celebramos o dinheiro, o carro, o livramento. O Senhor vai me dar, o Senhor vai fazer. A gente celebra essas coisas, celebra as coisas que o Senhor nos dá. Ou celebramos a possibilidade dele nos dar coisas. Mas a comunhão já não faz parte da celebração dos crentes. Não faz parte, não faz parte do culto. Porque nós não cantamos sobre isso. Nós não cultuamos a Deus pela comunhão gostosa que Ele nos proporciona. Tá, eu estou sendo muito duro. A irmã passou ali e falou assim, eu vou preparar minhas costas agora aqui, meu ombro, que ele vai falar algo duro. Eu falei, tá, mas gente, eu estou sendo hiperbólico, exagerado. Porque talvez com essa exageração que eu estou fazendo, você consiga refletir um pouco sobre a necessidade de comunhão. Porque se nós não comungamos, comunhão vem de comungar, né? De comum, ter coisas em comum, comungar. E o que nós temos em comum é Cristo. Cristo é o que temos em comum. É Cristo que nos une. Já falei isso para vocês. Estando em outros países, é muito engraçado encontrar crentes de outros países. Eu fui para o outro lado do mundo e encontrei crentes e um olhava para mim, olhava para ele, não falava a língua dele. Não conseguia nem ler aqueles... Já viu aqueles alfabetos que é tudo de macarrãozinho assim, tudo... Não conseguia nem ler o que estava escrito, nem a Bíblia dele eu conseguia, mas mostrava o capítulo e o versículo, ele conseguia, no meu capítulo e versículo, ele encontrar na Bíblia dele o capítulo e versículo e saber do que tratava, né? Mas era bonito ver o ciricutico, que a gente tinha um pelo outro, queria estar perto um do outro. E está perto, colado. Eu nunca vi esse cara na vida. Mas ele quer estar perto de mim, que estranho, né? E ele não quer estar perto de mim porque eu sou brasileiro, por causa de... Não, é por causa de Cristo. Cristo nele, Cristo em mim, o Espírito Santo morando nos dois, chega perto, dá um curto, dá um negócio que você sente... Esse cara tem a mesma coisa que eu tenho, teve a mesma experiência que eu tive. Estava indo para o inferno, igual estava indo para o inferno. E Cristo nos resgatou, e isso é tão bonito, irmãos, que a gente consegue ter comunhão sem nos comunicar. Comunicar vem de comum também, né? Tornar comum algo que está na minha mente e colocar na mente do outro, assim, comunicar, eu tornar comum. Porque nem a minha comunicação era comum com ele, mas o que era comum era a presença de Cristo na vida da gente. E isso é bonito, nós precisamos cada dia experienciar isso, porque é através disso que o mundo reconhecerá que Cristo foi enviado pelo Pai. Porque senão as pessoas não vêm para cá por causa de Cristo, vêm para cá por causa de bênção. E não por causa de Cristo. Por que não vêm por causa de Cristo? Porque eles precisam ver a comunhão dos santos. E é na comunhão dos santos que as pessoas olham e ficam, uau, eles têm algo que eu não tenho. Eles se amam porque se amam. Deu para entender, né? Se amam porque se amam, ou seja, é um amor desinteressado. Eles não me amam porque eu tenho dinheiro ou porque eu sou pobre, porque eu sou bonito ou porque eu sou feio. Bonito e feio fica estranho, né? Vamos reconceitualizar. Se eu estou dentro do padrão estético ou se eu não estou dentro do padrão estético comercial. Por aí. Entendeu? Não tem a ver com a minha cor de pele, não tem a ver com nada disso. Eles se amam desinteressadamente. E o mundo baba. Porque paga caro e não consegue encontrar isso, irmão. Paga caro e não consegue encontrar isso. Amor desinteressado. Ainda que na nossa cultura carioca, né? Quem que fala? Nelson Rodrigues que fala isso? Quem que diz que amor compra até amor verdadeiro? Dinheiro compra até amor verdadeiro. Acho que é Nelson Rodrigues. Quem que fala isso? Dinheiro compra até amor verdadeiro, né? Não compra nada. Amor desinteressado. Eu te amo porque Cristo me amou primeiro. Porque Ele me amou, eu descobri o que é o amor. Porque antes eu não sabia o que era o amor. Eu não sabia, eu buscava de lá, buscava de cá. Na minha época a gente cantava a música do Rebanhão, que dizia, o amor só conhecia em canções
que falavam de ilusões, não é? O amor. A gente queria encontrar o amor, mas a gente encontrava ilusão. Encontrava as pessoas cantando de coisas e que a vivência não era possível, não era fatível. E eu pensando nisso, sobre a necessidade de comunhão e tal, eu lembrei do Efésios, que já fazia tempo que eu não falava e eu gosto de repetir mensagens. Sou um cara que repete mensagens muito, vocês sabem disso, né? Pego, dou aquela requentada legal e transmito de novo. Ninguém riu. Poxa. Gente, por favor, né? Em casa você requenta a comida e dá para o seu filho, né? Não, é porque só tem uma Bíblia, irmão. Então vai pregar, você vai ouvir de novo, porque só tem uma Bíblia. Então a gente vai lá e eu te garanto que quando a gente toca em coisas que antes você não tinha percebido. É ou não é? Uau, eu não tinha percebido esse ângulo, essa perspectiva ainda. É o mesmo texto, não é outra palavra, é a mesma. Mas o Espírito Santo faz você ver perspectivas que você não tinha visto antes. Então, assim que vamos lá em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Facinho. Tem 1 ano e 6 meses que eu falei disso aqui na igreja. É que eu anoto lá, tenho a data tudinho, né? 1 ano e 6 meses que eu falei isso para vocês. Vamos repetir. Efésios capítulo 4, encontrou? Diz assim: rogo-vos... Gente, tá bonito aqui atrás, hein? Berg. Só você que não viu que está ali bonito, ali, o versículo está ali. Que isso? Abre aí a câmera. O pessoal de casa acompanhar o versículo. Que isso? Isso aí. Mas abre mais, abre o versículo todo. Ele não percebeu que estava aqui atrás. Ó. Olha lá que bonito. Vale quanto pesa. Vamos usar muito isso, hein, pastora? Para a glória do Senhor. Quando o anticristo voltar, ele vai querer usar esse negócio, mas a gente já gastou tudo. Para a glória do Senhor. Rogo-vos, pois, eu, o preso no Senhor, ele estava preso, né? O preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Isso... Berg, volta lá. Andeis como é digno da vossa vocação, como foste chamado. Isso aqui é chave para entender. Não só entender o versículo. Você quer entender Efésios inteiro? Efésios está falando disso. Andar de modo digno da vocação com que foste chamado. Tudo em Efésios está apontando para isso. Efésios não está falando de uma vida no céu. Efésios está falando de uma vida na terra. É uma epístola pé no chão. Está falando de aqui e agora, como você vive, como você se relaciona a partir da mudança que houve na tua vida. Cristo entrou na tua vida e fez toda a mudança. Ele já derramou sobre você todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, onde você já está assentado com Cristo. Maravilha! Já estou, já tenho o céu, já tenho a vida eterna, já tenho o reino, já é meu, já está preparado para mim, não preciso ter medo, o céu já é meu, já está carimbado, já está selado, selo, marcado lá pelo Espírito Santo. Ok, então, beleza, mas o que eu faço agora? O que eu faço entre a salvação da minha alma e a vinda de Cristo? Ou que eu parta e eu morra? É a vida cristã. Disso se trata. Como você vive agora a partir da salvação que veio na tua vida, agora que você se converteu. Então é isso aqui, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. E como que a gente tem que andar? Aí ele começa a explicar. Vai lá, passa, Berg, versículo 2. Olha lá. Com toda a humildade. Humildade? Você entende humildade? Humildade é quando eu considero o outro superior. A pessoa humilde, ele trata o outro, ele levanta a moral do outro, né? Já viu que uma pessoa que é humilde, que é assim? É interessante, eu tive oportunidade de conversar, às vezes até de ter aula, com grandes escritores
que eu lia na minha formação cristã. Por causa de trabalho, campo missionário, a agência missionária que a gente trabalhava, e locais que nós trabalhávamos, a gente acabou tendo contato com grandes autores cristãos, e a gente os via de perto, pessoas que nós estudávamos até no seminário, ter contato com essas pessoas. E era estranho, irmão, você chegar perto daqueles caras bambambãs reconhecidos no mundo inteiro, no mundo cristão, né? E você chegar perto dele e, oi, tudo bem? Ele, oi, tudo bem? Quem é você? E começar a conversar, sentar do teu lado e bater papo contigo, você fica, peraí, não, mas é fulano está batendo papo comigo. Tipo assim, fulano me deu bola. Que estranho. Um dia a gente saiu na rua e o cara, não, vou com vocês. E ele foi com a gente andando. Eu falei, não faz sentido, o fulano está andando comigo na rua. Não faz sentido. Aí a gente descobriu uma coisa interessante, que esses caras ferões, grandiosos, fazem questão de te levantar. Grandes homens de Deus, grandes pregadores, assim, gente que pregou na África, gente que pregou em diversos países da Ásia, plantou igreja em diversas regiões do mundo. Aí para perto de você e ele quer te levantar. Ele quer falar de um jeito que você se sinta bem perto dele. Aí eu, será que eu vou conseguir ser assim? Porque essas pessoas não cresceram para cima. A minha lógica para eu poder entender e acomodar na minha cabeça, bem Ausbel, né? Acomodar isso na minha cabeça aqui, eu entendo assim: essas pessoas não cresceram para cima, elas cresceram para baixo. Ao invés de crescer e aparecer, elas não cresceram e apareceram, elas cresceram diminuindo, ao ponto, irmãos, é estranho, ao ponto de você chegar perto da pessoa, você sentir a presença de Jesus, irmão. Você sente Jesus perto da pessoa, dá um treco estranho, porque é humilde. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, quando eu vejo esse pessoal meio pavão, meio, chega, quer um local especial para sentar, ele quer ser tratado com deferência, não é manso e humilde de coração. Ele não está parecendo com Deus, porque Deus é manso e humilde de coração. Você pensa que não? Deus te dá bola. Deus para conversar com você no teu quarto. Que coisa esquisita isso, né? O Criador dos céus e da terra, aquele que criou as moléculas, o DNA, criou o átomo, ele criou todas as coisas, os quasares, as nebulosas, criou tudo, você no teu quarto chorando, triste, e aí Deus está do teu lado sentado, filho, eu sei, Deus, o Senhor está aqui, manso e humilde de coração. Deus é assim, irmãos, e Ele se expressa isso mostrando para nós em Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, com toda humildade e mansidão. Eu escrevi aqui gentileza, brandura. Não, é isso mesmo. A palavra no grego que Paulo utilizou aqui tem a ver com gentileza e brandura. Já viu gente que é gentil, que é brando? Não é quebrando, não. Que é brando. Tem gente que você olha assim, é gentil, ele é doce. Gente, tem que ser assim. Até Che Guevara descobriu isso, né? Hay que endurecer, pero sin perder el dulzor, né? A doçura. Porque uma pessoa doce, uma pessoa gentil, é uma pessoa que agrada até a pessoa mais terrível do mundo. Incomoda. Porque fogo a gente apaga com água. É assim, irmão. A pessoa vem e você vai, tranquilo, humilde. Anda uma outra milha, oferece a outra face. O cara quer ser seu inimigo, você ama. O cara te persegue, você ora por ele. Porque o nosso Deus é gentil e brando. Longanimidade. Aí ele diz aqui, suportando-vos uns aos outros, com toda a humildade, mansidão e com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Longanimidade.
tolerância, indulgência. Tolerância, indulgência. Gente, aqui está dizendo para você ser tolerante. É aquela pessoa que consegue suportar as debilidades dos outros, que perdoa com facilidade. Já viu alguém que consegue suportar a debilidade do outro? Está faltando, hein? Está faltando, hein? O mundo está cobrando isso da igreja. Quando você começa a ver o jornal, o mundo cobrando isso da igreja, parece que as pedras estão clamando. Vocês têm que ser mais tolerantes. Cadê o amor? Cadê o amor? Não consegue. A gente precisa ser assim, andar do modo digno da nossa vocação. Porque tem gente que não consegue tolerar ninguém, o erro de ninguém. Ou tolero só os erros que eu acho erros aceitáveis. Já viu gente que só faz isso? Eu tolero o erro aceitável. O erro que não é aceitável, eu não tolero. Se o cara, ele fala uma mentirinha ou outra, eu tolero. Se o cara é meio orgulhoso, arrogante, eu tolero. Mas chega num nível que eu não tolero mais. Eu não tolero se o sujeito, ele é ladrão, eu não tolero. Eu não consigo amar essa pessoa. Eu não consigo expressar o amor de Deus para uma pessoa que é assim. Se o sujeito tem problemas com a sua sexualidade, eu não consigo expressar o amor de Deus para essas pessoas. Se a pessoa é corrupta, se a pessoa... Gente, se tem alguém que tem que suportar, é a Igreja de Cristo. Porque o único jeito de você ganhar essas pessoas de Cristo, para Cristo, é se aproximando dessas pessoas e demonstrando amor. Nenhuma planta cresce dando ácido sulfúrico. É amor, irmão. Amor. Eu não concordo com o jeito dessa pessoa viver. Mas só tem um jeito dessa pessoa saber que Cristo é a solução para o problema dela, para a dificuldade dela, para a percepção de mundo que ela tem. Só tem um jeito. É eu chegar perto da pessoa, fazer amizade e amar desinteressadamente. É o único jeito. Agora, se fulano é tóxico, não quero, tóxico, não quero ninguém tóxico perto de mim. Imagina se Deus fosse assim. Tenta imaginar Deus, um Deus assim, Deus Nutella, igual alguns crentes. Deus Nutella. Eu não quero ninguém tóxico perto de mim. Aí Deus olha para você, você é tóxico. Imagina, cara. Deus te aceitou perto dele. E ó, é Deus, hein, que sabia, assim, eu falo isso diversas vezes. Deus não sabe apenas o que você fez no verão passado. Deus sabe o que você vai fazer no verão que vem. Legal, né? Deus sabe que você fala, Senhor, te amo, te quero, jamais, minha vida darei por ti, Senhor. Aí Deus fala, eu sei que daqui a 56 dias, 15 horas, 23 minutos e 14 segundos, você vai dar uma pisada na bola homérica. Eu sei. Mas tem problema não, eu estou rogando por você. Eu te amo. Eu te criei para dar certo. Eu não vou desistir de você. Então, se Deus aceita você, que é tóxico perto da santidade dele, por que você não consegue suportar aquela pessoa que é diferente para expressar o amor de Deus e para que essa pessoa conheça quem é Cristo de verdade? Então é isso aqui, ó. É isso. Com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Passa. Versículo 3 diz: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade do Espírito. Às vezes a gente interpreta mal, pensa que unidade do Espírito é assim, a gente não pode dividir o Espírito. Nas nossas Bíblias, quem escreveu a versão, né, cantou assim a pedra para a gente, que colocou o Espírito, está vendo lá o Espírito? O Espírito ele colocou com o E maiúsculo, já para te cantar a pedra, é o Espírito Santo. Gente, é o Espírito Santo. É Deus. Deus. Trindade, nós somos da Bíblia Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus, o Espírito Santo criou um vínculo de paz entre nós.
Vínculo, fui no dicionário, vínculo é aquilo que tem a capacidade de ligar, de unir, atar uma coisa na outra. É aquilo que estabelece a ligação efetiva ou moral entre duas ou mais pessoas. Vínculo, aquilo que nos une. E o que nos une é Deus, através de Cristo, pela presença do Espírito em nós. Por isso que eu olho alguém que eu não consigo conversar com ele, mas ele sente a mesma coisa que eu sinto e tem uma coisa que nos une, é o Espírito. Ok? Então, a gente tem que procurar guardar esse vínculo, preservar essa unidade. E é isso que ele está dizendo. Nós precisamos preservar essa unidade. E é difícil preservar a unidade. Por quê? Porque nós somos diferentes. Legal, né? Por isso eu preciso morrer. Quer me seguir? Quer ser meu discípulo? Não é porque Jesus falou? Você quer me seguir? Aquele que quiser me seguir, Jesus diz, negue-se a si mesmo. E tome a sua cruz. Depois me siga. Tchau. Aí a gente interpreta mal o texto, porque a gente pensa assim, o que será negar a si mesmo? É negar suas paixões, negar suas vontades. Tomar a cruz. Ah, então não são duas coisas? Não, ele está falando, é uma matiz, ele está fazendo, tipo como sinonimismo, né? Ele está pegando e falando uma coisa e falando outra coisa mais intensa. Negar a si mesmo, tomar a cruz. Tomar a cruz não é essa coisa bonitinha que a gente carrega aqui no cordão, a cruz. Lembra, Jesus falou isso. Ele não tinha morrido na cruz ainda, né? Então, hoje, cruz para a gente representa o recomeço, a ressurreição, a vida, a salvação. Não, era antes de Cristo morrer. Ele falou isso antes dele morrer na cruz. Então, a cruz ainda significava o quê? Morte. Morte. Em outras palavras, seria, quer me seguir? Negue-se a si mesmo, morra. Aí você vem e me segue. Negue-se a si mesmo, morra. Aí você vem e me segue. Não, mas é isso. Você precisa morrer para os seus desejos que te meteram em grandes problemas. Porque tem gente que tem orgulho. A minha vontade, eu não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida, porque eu errar. É eu que te meteu em grandes problemas. Foi por isso que você bateu de frente na vida. Por causa de você. Você se meteu em grandes enrascadas porque você estava seguindo a você. Ficou meio... Mas deu para entender, não deu? Você estava seguindo você, e você viu você indo para lá, você foi para lá, você viu você desejando aquilo, e você foi atrás do teu desejo, e você se enrolou ao ponto de chegar no fundo, e você nem queria ajuda. E querendo esconder que estava mal. Cuidado com você. Porque você pode te fazer muito mal a você. Então negue-se a si mesmo. E siga Jesus, cara. Nega a sua própria vontade. Mas para negar você precisa morrer. Morrer. A gente simboliza isso no batismo aqui, né? Morreu para o mundo e nasceu para o Senhor. E eu acho interessante aquele Sadhu Sundar Singh, que queria ser sadhu, ele nesse processo ele se converte, que morava no Punjab, região do Punjab na Índia, região do conflito ali. Ele sabia bem o que era perseguição, ele sabia bem o que era a dificuldade de você pregar o evangelho numa situação, numa região totalmente oposta, que tinha uma oposição gigantesca à mensagem da cruz. E ele, uma vez, sendo perguntado sobre o que era seguir a Cristo, a vida, né, de seguir a Cristo, a dificuldade e tal, perguntaram para ele se era difícil essa vida debaixo de perseguição. E ele fala sobre morrer para Cristo. Ele diz assim, olha, não está escrito, eu só vou ter que ouvir. E é bem isso aqui. Ele diz assim, morrer para Cristo é fácil. O difícil é viver para Ele. Morrer para Cristo é fácil, o difícil é viver para Cristo. Aí ele explica. Porque morrer para Cristo requer 1 ou 2 horas. Agora, viver para Cristo requer morrer todos os dias. Tá, vou ter que repetir. Viver para Cristo é fácil, difícil é morrer para Ele.
Morrer para Cristo requer 1 ou 2 horas, você é torturado e morre. Agora, viver para Cristo, você precisa morrer todo dia, de novo, negar a você mesmo de novo, morrer todos os dias, acordar de manhã e dizer: hoje vai, Senhor, me ajuda, que hoje, me segura aí, Senhor, que hoje eu tenho que fazer a tua vontade, eu preciso morrer. E é isso. Se eu não morrer para mim mesmo, eu não vou procurar guardar o vínculo da paz que o Espírito Santo gerou no nosso meio. Eu vou querer fazer a minha própria vontade. E aí o outro quer fazer a sua própria vontade. E aí a gente se choca. Mas quando eu nego a mim mesmo, eu vejo o outro se exaltando e eu abaixo. E é legal quando um abaixa, né? Porque um se exalta e o outro abaixa. A gente não se choca. Não se choca. Quando um sobe, o outro sobe. Pum! E aí cai. Você está no chão? Do chão ninguém te derruba, irmão. Legal isso, né? Você está no chão, irmão. Vou te dar uma banda. Eu estou no chão mesmo. Vou puxar seu tapete, pastor. Eu sou o tapete, cara. Eu sou o capacho. Ficou meio esquisito. Mas é isso, cara. Vai puxar o tapete. De quem eu estou no chão? Faz sentido, irmão. Agora, quando você está altivo, cuidado. Aquele que está em pé, cuide. Perdão. Vamos lá. Vou pular para o 10, para poder adiantar, que tem que acabar isso hoje. 10. E todo pastor tem recalque, né? Todo pastor tem seus recalques. Eu tenho o meu recalque também. Vocês já repararam? Eu tenho um recalque. E o meu recalque, ele é fruto do meu concílio ordenatório. Na época do meu concílio, foi complicado. Ordenação pastoral, né? Tem aquele concílio, junto àquela renca de pastores, para torturar alguém que está se candidatando a ser pastor. Aí junta aquela pastorzada antiga toda lá na convenção, para pegar umzinho só e encher de perguntas, a famosa sabatina. Ser ministro do Senhor é mais complicado do que ser ministro do Supremo Tribunal, que a sabatina do Senado é tranquila, irmão. A sabatina do Senado. E a sabatina lá da Igreja Batista foi bem complexa, assim, porque, assim, o pessoal falou, é básico, é simples. Você só, assim, memoriza a Bíblia e memoriza o manual dos batistas. Pronto. Peraí, eu só memorizar a Bíblia e o manual dos batistas. Mas como assim? Ele falou, porque não vai ser pedido nada fora disso. As perguntas vão ser só sobre o que está na Bíblia e o que está no manual. Maldade. E eu, voraz estudante, consegui memorizar todo o manual. Toda a Bíblia, eu já tinha lido um montão de coisa, li as partes principais ali que eu achava que ia ser interessante. Fui para lá, horas e horas de sabatina, o pessoal perguntando, e pergunta de cá, e pergunta de lá, e pá, pá, pá. E eu respondendo tudo, gabaritei. Eu quase gabaritei, irmãos. Quase. O pessoal já estava até rindo, né? Que fazia pergunta bem complexa, assim, envesada, e isso aqui é tal coisa, tal coisa. Aí foi interessante que um coroa me fez uma pergunta, mas que me jogou para o alto. Acho que eu já falei aqui. Me jogou para o alto, irmãos. Assim, no alto da minha arrogância. O senhorzinho chegou para fazer pergunta e eu o menosprezei. No alto do meu orgulho. Ele perguntou, o que se exige... Meu filho, o que se exige para que alguém seja um pastor, um ministro do Senhor? Quais são as exigências? Qual é o que se exige? O que se exige da pessoa que quer ser ministro? Aí eu fiz uma explanação de quase 5 minutos sobre a dificuldade do ministério, a importância de você ser resistente, resiliente, aquela coisa toda. Expliquei, plá, 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 e todo mundo assim olhando, e o senhorzinho não se impressionou com a minha resposta, eu achei aquilo estranho. Aí o senhorzinho, quando terminei tudinho, ele falou assim, meu filho, só se exige ser como Jesus, mais nada, né, meu filho? Nossa. Para mim acabou, irmão. Para mim acabou.
A palavra daquele senhorzinho, daquele pastor antigo, acabou com o meu orgulho, com tudo. Porque se você não é como Jesus, cara, bota a viola no saco e vai embora. Você quer ser líder de igreja, ser missionário, sair por aí plantando igreja, mas se você não sabe que tem que ser como Jesus, cara, vai para casa, vai fazer outra coisa, vai trabalhar na Bolsa de Valores, vai abrir empresa, vai vender couve no Ceasa, vai fazer outra coisa, cara, mas você não serve para isso. Se você não é como Jesus, se as pessoas olham para você e não vê Jesus, cara, você não serve para ser um ministro. Aquilo me deu, ele não falou isso, mas quando ele falou aquilo, a minha altivez caiu todinha, eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo? Tantos anos de seminário. Versículo 10 diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Versículo 11: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Doutores aqui é mestres, né? Foi ele que colocou os ministérios na igreja, os ministros na igreja, foi o Senhor que colocou. Então é Deus que derrama esses dons sobre os homens, ok? É o Senhor Jesus que faz isso. Versículo 12. E o versículo 12 é fenomenal, porque ele explica por que eu coloquei essas pessoas no ministério. Por que eu coloquei essas pessoas aí? Querendo, ou seja, quando eu coloquei um para pastor, para apóstolo, evangelista, mestre, o que eu queria com os profetas, o que eu queria? Qual era o meu desejo para essas pessoas em relação à igreja, a minha igreja que eu edifico? Versículo 12: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Essas pessoas têm que trabalhar para o aperfeiçoamento dos irmãos, da membresia. O aperfeiçoamento dessas pessoas. Continua, 13. Até, e é legal esse até é meta, né? Meta, até. Eu vou fazer isso até onde? Você vai fazer até, ou seja, já estipulou qual é a meta. Qual é a meta para essas pessoas que lideram a igreja? A meta é até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Em outras palavras, até que Cristo seja formado em cada um. Enquanto Cristo não for formado, não acabou a tarefa. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Então, como ministro, a gente tem que formar as pessoas até que Cristo seja visto na vida da pessoa. E eu não posso fazer isso se eu não sou parecido com Cristo, porque eu vou ensinar o que não sei. Como farei alguém ser o que nem eu mesmo sou? O senhorzinho lá me quebrou as pernas. Por isso eu tenho esse recalque. Toda hora eu falo com vocês: Cristo, ser como Cristo, Cristo, a mensagem. Quando eu prego, você vê a mensagem, Cristo, a mensagem, Cristo, apontando para Cristo. Até que Cristo seja formado em vós, à medida da estatura completa de Cristo. Versículo 14. Para quê? Para que você tem que ser como Cristo, irmãos? Para quê? Ah lá, objetivo, né? Quem faz TCC aí, para que não sejamos mais, antes éramos, agora não, para que não sejamos mais, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Agora é dente de ouro, agora é caicai, agora é um som do riso, agora é o coach, agora é prosperidade, agora é tal coisa, para! E agora sobra para lá, agora sobra para cá, agora é isso, agora é uma nova unção, agora é G12, agora é G13, agora é G14, agora divide para cá. Gente, isso é coisa de gente imatura, meninos na fé, gente que não cresceu. Você quer saber se uma igreja é boa? Quer saber se uma igreja é boa? É você olhar para os irmãos e ver se todo mundo é parecido com Cristo. Como eu meço se uma igreja é boa? Não é pelo tamanho do templo, não é,
porque as pessoas acorrem para ali, vem gente da cidade inteira, a televisão está ali filmando. Não é isso que mostra que uma igreja é boa. Uma igreja é boa quando os membros estão cada dia se tornando mais parecidos com Cristo. Até que Cristo seja formado em nós. Porque foi para isso que ele levantou ministros na igreja. É estranho, mas vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer? Vamos tentar terminar. Pula aí. Gente, pula. Pula lá para o 23. Versículo 23. E vos renoveis do espírito da vossa mente, ou seja, deixe o velho homem e se vista do novo homem, da nova natureza que é Cristo. Versículo 24. E vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Versículo 25, agora a gente vai andar. Versículo 25. Por isso, deixai a mentira e falar a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A mentira, irmão, oxida, dá zinabre nas nossas conexões. Eu pensei em casa, como é que eu falo para explicar isso? Zinabre. Eu e Eliana levamos as crianças para andar lá no Campo São Bento, lá passear com as crianças, pequenininho, paramos, carro, depois voltamos para o carro e eu ligo o carro e você olha para a esposa, nada, irmão, e não sei de lá, aquela coisa. Aí passou um cara, amigo, deixa eu dar o dinheiro, abre a tampa aí, abri a tampa lá do portal do capu, o cara foi lá, olhou, aí o cara, olha sua bateria aí, rapaz, tirou o negócio assim, né? Toda verde, assim, todo negócio. Tá cheio de zinabre aí, rapaz. Como assim? Zinabre, pera aí. Aí tem aquela alavanquinha, a Fiat tem uma alavanquinha assim, tirou. Rapaz, cheio de zinabre. Tem uma lixa aí, eu fui lá na malinha, lá atrás tinha uma lixinha, lixou, arranhou o contato todinho. Aí foi na bateria, arranhou. Tá arranhando todo. O cara tá bonitinho, coisa assim, igual do meio da fábrica. Arranhou aquele negócio todinho, arranhou, tá tudo verde. Colocou lá, apertou, liga lá. Pum. Ele é zinabre, deu zinabre e não fechou contato. E uma pregação. Dá uma pregação, gente. Não fecha contato. Quando a gente vive na mentira, a mentira no nosso meio, o engano no nosso meio, irmão, faz com que a gente não consiga ter, Cadê? Por isso deixar a mentira e falar a verdade uns com os outros, porque somos membros uns dos outros. Somos membros vinculados. Isso separa. Versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Dá para ficar irado? Dá. Mas não peque. O versículo 26 é junto com o 27. Às vezes a gente pensa, lê separado, mas é um versículo só. É um pensamento só, 26 e 27. Então, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, tem a ver com o quê? Não demore para resolver. Versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Ou seja, quando você demora para resolver, você dá lugar ao diabo. Ficou zangado com o irmão fez uma coisa que você não gostou, você fica remoendo, o diabo, isso mesmo, aí fica do seu ladinho, que assim, né? Você andando, o diabo fica, ele é terrível, é isso mesmo, gente, o cara chega uma hora que ele está cheio de ira, por quê? Deixou passar, não resolveu, não perdoou, e o diabo encheu, deu lugar ao diabo. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Crente não furta não, né? Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Isso aqui é fantástico. O contrário de roubar, para nós cristãos, qual é o oposto de roubar? O oposto de roubar é ser generoso, ser gracioso, é abençoar os outros. O oposto de roubar é você dar, é você contribuir, é você ajudar quem está precisando. Então, ao invés de você roubar, ao invés de você sonegar, o que você faz? Ajuda. Porque quando você faz isso, você gera comunhão. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Gente, isso aqui é fantástico também. Porque nossa palavra tem que ser temperada com sal que edifica aquele que ouve. Não é isso que diz lá em Colossenses, né?
Eu tenho que falar de uma maneira que a pessoa ouça e, uau, ela sinta alegria, sinta prazer, ela seja edificada ao me ouvir. Ultimamente a gente tem umas palavras assim, esquisitas. Fulano é um lixo. Lixo. Os crentes hoje andam rosnando para tudo quanto é lado. Fulano tem que morrer. Bandido bom, bandido morto. Rosnando. É sério? Você já ouviu também, né? Quando não rosna assim, ele rosna com o dedo. Já viu o crente rosnando com o dedo? Aí alguém passa alguma coisa rosnando para ele. Aí ele rosna para os outros e para todo mundo. Mas para! A gente tem que ser aquele que edifica, porque esse mundo já está destruído, irmão. Alguém tem que pagar o preço para construir esse negócio. As nossas palavras. A boca fala do que está cheio o coração. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual estáis selado para o dia da redenção. Quem é do reteté aí tinha que ir agora, que era a hora do pessoal do reteté. Então, não entristeça o Espírito. O Espírito traçou o caminho, cara, não sai desse caminho. Não resista ao Espírito Santo. Faz a vontade do Senhor que vai dar certo. Você está selado para o dia da redenção. Aí tem gente que pensa que selado está batizado. Não, selado é o selo. O selo marca um anel. Naquela época, o selo era um anel. Um anel que os caras ricos, os nobres, eles compravam alguma coisa, ou mandavam alguma carta. Aquilo ali era tipo um selo seco que marcava, que mostrava quem era a pessoa que estava enviando aquilo ou a quem pertencia. Quando o pessoal ia comprar madeira, ele ia lá comprar madeira, marcava as madeiras que era dele, o escravo depois vinha, essa aqui é do meu patrão, essa aqui é do meu patrão, e levava as madeiras. O Espírito Santo é o selo de que você pertence a Deus. Como é que eu sei que alguém pertence a Deus? Esse tal tem o Espírito. O Espírito é o selo, você está marcado, o reino já é teu, você está salvo, você já tem a vida eterna. Agora anda de modo digno, não entristeça o Espírito Santo que mora em você. Versículo 31. Toda amargura, e ira, e cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em... Cadê? 32. Aqui é baixado. Berg, segue a onda aí, Berg. Vai lá. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ele é o centro de tudo. Deus te perdoou em Cristo, seja como Ele. Pula para o capítulo 6, versículo 1, porque quando Paulo escreveu, não tinha capítulo e versículo. Isso aqui foi na Idade Média, aí, pouco tempo o pessoal colocou capítulo e versículo para poder identificar. Mas não era assim, é um texto só. Um texto só. Vai para o 6.1, para entender melhor isso aí. Ele explica. 6.1 não, 5.1, né? 5.1, Berg. 5.1 é a continuação de 4.32. 5.1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Versículo 2. E andai em amor. Nossa, gente, Jesus, aleluia. Ninguém fala em língua aí não, vocês são frios mesmo, hein? Geladeira. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Uau, irmão! É fenomenal! E como ministro da palavra, eu fico vendo vocês aplaudindo e fico rindo. Porque vai ter que sair daqui e viver tudo isso. E eu também. É verdade, gente. A gente aplaude. E Deus está. Eu quero ver você viver isso, confiar em mim, que vai dar certo. É tudo que o Senhor quer, gente. Que a gente viva de uma maneira que as pessoas possam ver Cristo em nós. Cristo agiria assim? Cristo faria desse jeito? Sua esposa deu um carão em você, o que Cristo faria?
seu filho aprontou aquela, o seu empregado, o seu chefe, na esquina da Vicente Lima Cleto, perto da Praça Edifício. Quando você vem no semáforo, esperando, quando o semáforo abre, vem aqueles caras cortando para te pegar assim. E você ficou esperando ali, irmão, 2 minutos, 3 minutos, com horário contado para pegar as crianças. Aí vem alguém cortando tudo, o que você pensa? Vou deixar entrar não. Mas vai me cortar coisa nenhuma, eu estou aqui esperando o tempão, não sou apressadinho. Não, irmão, o que Cristo faria no volante nessa hora, irmão? Até que Cristo seja formado em nós, amém? Vamos ficar em pé para a gente orar? Não sei como é que você vai viver tudo isso, mas disso se trata a vida cristã. Que a gente viva isso para a glória do Senhor. E isso é um sacrifício, é uma oferta e sacrifício suave ao Senhor. A tua vida apresentada como um sacrifício vivo diante de Deus. Oremos. Senhor, obrigado por esse tempo, por essa palavra. Falamos um montão de coisas aqui. Coisas estranhas, coisas esquisitas, coisas que algumas pessoas talvez não tenham nem entendido, mas depois vai chegar em casa, vai olhar pela internet, lá vai revisar, para que possa compreender melhor, porque disso se trata a vida cristã. Que a cada dia a gente seja parecido com o Senhor. A cada dia a gente possa dar bom testemunho, porque tem muita gente querendo experimentar o que nós experimentamos, só que eles não sabem o que é Jesus. Eles querem experimentar a liberdade. Aí vão para a droga experimentar a liberdade, vão para o álcool, vão para a prostituição, vai para a criminalidade, se torna corrupto, se torna ambicioso para encontrar a liberdade. Mas nós sabemos que só existe liberdade em Cristo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós temos que ser testemunha disso, para que o mundo saiba que o Senhor Jesus foi enviado pelo Pai. Você pode dizer amém? Que Deus abençoe ricamente a sua vida.